Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, antevéspera do primeiro amistoso do Cruzeiro na intertemporada, treino na Toca da Raposa 2, lateral esquerdo se despedindo para ser anunciado na Itália e os últimos detalhes para fechar contratação de Gabriel Peck. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quinta-feira, bora lá comprar ingresso, hein? Sábado tem amistoso no Independência. Vamos transmitir com imagens aqui na Samuca TV. A bola rola às 11 horas da manhã. É horário novo, é estádio novo. Ingresso com preço muito legal, R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia entrada, condições especiais. Cruzeiro assumiu aí a venda. Não tem jogo da Copa do Mundo, sabadão de manhã. O clima tá legal. É o primeiro teste da intertemporada, então seu compromisso é no Independência. Se você não for ao Independência, vai assistir com imagens aqui na Samuca TV, agradecendo aí sempre aquela audiência e contando com todos no sabadão. O Cruzeiro treina hoje na Toca, treina amanhã também, é o ritmo forte aí da intertemporada. Sem Arroio, já falamos sobre a questão de Kenny Arroio, vai ficar algumas semanas de molho, e o Juan Gabriel, que chegou a dar um susto, ele só precisa melhorar do quadro de dor. Ele teve uma entorse no joelho, até precisou passar por exame, mas nada grave foi detectado, menos mal. O atleta vai voltar aí em breve aos treinos com o grupo para ser observado pelo técnico Arthur Jorge nesta intertemporada. Alguns garotos que até estiveram em Salvador. O Cruzeiro perdeu para o Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas se classificou entre os 8 para a próxima fase da competição nacional. Kaique ontem usou o Instagram para se despedir, uma despedida bastante emocionante. Kaique está no Cruzeiro há muito tempo, estava no Cruzeiro, melhor dizendo, e agora será jogador do Como, o Como fazendo os últimos ajustes aí na questão do anúncio, porque a papelada já foi toda resolvida, toda assinada. O Kaique assinou um vínculo de uma temporada por empréstimo, mais 4 anos depois, quando começar a valer o contrato definitivo, naquela transação de 14 milhões pelos 80% do Cruzeiro, sendo uma parte fixa, outra em bônus, Cruzeiro mantendo a mais-valia de 10% e empréstimo com obrigação de compra. A obrigação de compra vai ser exercida, tem apenas ali uma cláusula bem simples para ser alcançada e o jogador será, em definitivo, do Como da Itália. Assim como o Cruzeiro espera ter em definitivo o Gabriel Peck na Toca da Raposa 2. Últimos detalhes sendo resolvidos. A negociação, há 2 dias a gente trouxe aqui na Samuca TV, no Central da Toca, que tinha um avanço bem significativo e faltando muito pouco, apenas a questão ali do percentual a ser repassado ao Vasco, e a expectativa de todos é que isso seja resolvido ao longo desta quinta-feira e o jogador vai preparar a mudança para deixar os Estados Unidos e vir a Belo Horizonte para exames médicos e assinatura de contrato. Gabriel Peck muito perto de ser o segundo reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada. Ô Caramujo, o Arroio teve uma lesão muscular. Não sei quando o Cruzeiro vai divulgar isso. O que a gente soube é uma lesão muscular média, vamos dizer assim. Não é uma lesão simples de uma semaninha, 2 semaninhas já está de volta aos treinos, mas também não é uma lesão grave. Aí era caso de 1 mês e meio, 2 meses para voltar. Então vai ficar nesse meio termo aí. Vamos ver em quanto tempo, né? O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, que trabalha tão bem, mas de fato o Arroio deve perder aí os amistosos, isso é fato. Ele não vai participar. Vamos ver aí para o final do mês de julho se ele já pode aparecer ali no campo. Acho que os primeiros jogos aí da retomada ele deve ficar fora, mas é um cenário de tratar, né? Tratamento intensivo, muito esforço para tentar antecipar cada vez mais esse retorno. Mas, de fato, é uma lesão muscular média e um período aí de recuperação de algumas semanas. Vamos seguir acompanhando uma
infelicidade, né? Naquele lance ali no treinamento, e aí o Arroio acaba ficando de molho na toca da Raposa 2, Caramujo. Meus amigos, e não dá para negar que é uma perda importante nessa situação do Arroio, lesão muscular. Que bom que não é uma lesão mais grave, né? É uma questão ali para ser tratada com o famoso tratamento conservador, que é repouso, fisioterapia, um chazinho de boldo, que faz bem também, né? Pro fígado e deve fazer bem para o corpo todo. Mas enfim, Kenny Arroio, qual que é o tamanho desse desfalque aí? E pode representar chances maiores para algum outro ponta que está no elenco hoje? Eu acho que pode representar chances maiores para o Kaique Kinge, que é um cara que está mais inserido, ganhou mais minutos nos últimos jogos ali antes dessa parada. Agora, é um desfalque importante para o Cruzeiro. O Arroio tem coisas que ele precisa melhorar, e acho que principalmente no aspecto disciplinar, né? Foi o que acabou minando algumas oportunidades uma sequência que ele poderia ter recebido nessa parte final, nessa parte inicial da temporada, desculpa. E agora ele fica fora, né? Fica fora de um período importante, porque eu acho que esse período de treinamentos ele é importante, sim, para os jogadores. E os amistosos também vão ter sua devida importância. E torcer para que ele o quanto antes consiga se recuperar, né? O que o Samuel falou, o departamento do Cruzeiro tem qualidade para isso. A gente sabe que exige às vezes um comprometimento a mais do atleta para que ele consiga voltar antes do prazo. Mas é um desfalque para mim, tendo os seus percalços assim nesse começo de temporada, mas é um atleta jovem, né, 20 anos, mas que tem sua qualidade, que poderia agregar muito. Agora, é uma janela, sei que de uma maneira não tão feliz assim, porque é um companheiro de clube e de profissão, mas é uma janela que talvez se abra para o Kaique Kinge e cabe a ele entender a importância e, quem sabe, abraçar essa oportunidade e se desenvolver dentro dela para poder, às vezes, até se afirmar ali como uma opção importante para o Cruzeiro ao longo da temporada. Faz mais sentido pensar, de fato, no Kinge, até porque a sensação que a gente ficou é de que o Arroio terminou a primeira parte da temporada como reserva, né? Como a primeira opção, a Christian, a Sinisterra, principalmente ao Christian, né, por jogar mais pelo lado direito. Pelo menos o Arroio tem jogado mais pelo lado direito. Mas ele teve sua importância para o Cruzeiro em alguns jogos muito importantes. A partir daquele jogo contra o Grêmio, que até ele não participa diretamente de gol, a gente ficou animado com o Arroio, né? Porque até então estava faltando uma grande apresentação pelo lado direito. A gente contestava até a questão dele ter passado a jogar completamente pelo lado direito, aí acabou não sendo mais uma opção pelo outro lado, onde em 2025 ele chegou a ser importante, mas a partir daquele jogo contra o Grêmio, o Arroio, ele tem até uma sequência onde ele é um dos melhores jogadores do Cruzeiro com o Arthur Jorge. Decide jogo contra o Remo, vai muito bem contra o Boca Juniors, cria muitas oportunidades, deu aquele poder de fogo que a gente tanto queria pro ataque do Cruzeiro, mas tem ali a sua instabilidade, né? Com as expulsões, com uma sequência de expulsões, com suspensões também, né? Até em um jogo que ele faz gol contra o Palmeiras, ele acaba ficando suspenso. E aí foi um conjunto de fatores que acabou tirando ele do time titular, até porque em meio a isso o Christian se manteve firme e o Sinisterra cresceu de rendimento, né? Cresceu tanto ao ponto de se tornar um titular. Mas o Arroio é uma peça importante. Quando a gente olha para um ponta canhoto, confiável dentro do elenco do Cruzeiro, dá para se apontar só o Arroio, né? Tem o Marquinhos, mas nesse aspecto só o Arroio. O Kenji é um jogador que já mostrou que vai ser útil com o Arthur Jorge, mas tem características um pouco diferentes, né? Eu ainda penso que o Kenji está se adaptando, e bem ao lado direito, mas está se adaptando. Mas ali é um destro que acaba fazendo movimentos diferentes. Espero que o Arroio fique pronto quanto antes. É delicado, né, para o jogador nessa retomada se lesionar, no momento não só de se recondicionar fisicamente, mas até na parte mental. Acaba tendo uma interrupção brusca, mas espero que volte o quanto antes, né? Principalmente para o mês de agosto, porque é um mês de agosto que vai ser bem preenchido com decisões nas Copas, e aí o Arroio precisa precisa estar à disposição, porque a gente vai precisar desse cara. É isso, meus amigos. Então tem essa situação do Arroio e
Acho que é um ponto que acaba atrapalhando quando você pensa também na projeção do Arroio, né? Todos os jogadores do Cruzeiro, eu tenho uma ilusão, talvez seja uma ilusão mesmo, de que eles estarão melhores depois desse período de treinamento, Uhum. porque o início de temporada do Cruzeiro foi horrível, a pré-temporada foi mal feita, a gente sabe de todos os erros de planejamento que aconteceram. E o Arroio foi um cara, assim, que ele chega no Cruzeiro ano passado e ele fecha o ano em alta Uhum. demais, né? Inclusive naquele jogo contra o Corinthians, fazendo 2 gols e tudo mais. E a gente, o Arroio, ano que vem, ele vai deitar. E aí ele começou a temporada devagar, como todo time do Cruzeiro não engrenava. E aí teve um momento com o Arthur ali que ele virou até um dos protagonistas do time, né? Jogo que ele decidiu, contra o Goiás ele jogou muito, contra o Remo ele jogou, teve uma sequência assim muito boa e aí deu uma oscilada, questões disciplinares, mas teve uma queda técnica também. Então é um cara que eu tava muito assim, a hora que voltar dos treinos, eu acho que o Arroio retoma aquilo que foi perdido ali no final do ano passado. Aí essa lesão dá uma quebrada, né? E ele não tem um jogador hoje, depois falaremos do PEC, não tem um jogador hoje no elenco do Cruzeiro que tenha a mesma característica, né? De drible, de buscar a finalização e tudo mais, que tem essa chegada na área. Tem o Sinisterra que faz isso pelo outro lado e é um jogador que a gente acredita muito, mas ali pelo lado direito, né? Normalmente joga o Christian quando precisa. O Marquinhos não jogou, né? A verdade é essa. E o Kenji, até que você citou, Pedro, foi um cara que entrou, mas no último jogo do Cruzeiro e Fluminense, a torcida tava meio impaciente com o Kaique Kenji, né? Que Uhum. ficou ali meio ala, direita e tudo mais. Então, assim, acho que é um momento importante, né? A partir do amistoso e tudo mais, que a gente também tenha em mente que, assim, galera, calma. Vamos com calma com esses Sim, sim. jogadores aí, porque uma coisa é você ter birra de um cara que te faz raiva há 3 anos. Outra coisa é de um que faz raiva há 3 jogos, né? E entender que é um processo, né, Caramujo, assim, de evolução. Tem aqueles que já estão preparados, que já estão prontos e que ainda assim oscilam, né? A gente fala, por exemplo, de um Gerson que num primeiro momento não tinha conseguido entregar o que se esperava dele. E, claro que tem todas as ponderações com relação ao aspecto coletivo do Cruzeiro, mas a gente via muitos torcedores questionando, né? Ah, esse era o Gerson que vocês falavam e tal, tal, tal. E aí, de repente, o cara se solta. Não sei se o Kenji, na sua função, no que é o seu papel dentro do campo, ele vai conseguir atingir um nível na carreira próximo ao que o Gerson atinge na sua função. Mas a gente precisa de dar tempo para esse jogador trabalhar, dar tempo para esse jogador jogar. Eu sei que em meio a isso é necessário que ele consiga entregar também resultados, até para que o Arthur Jorge possa beneficiar ele com mais minutos, né? Meio que uma situação ali de troca, né? Ele oferece algumas coisas ao treinador e o treinador dá a ele ali minutos, tempo de jogo e ter essa paciência. O jogo contra o Fluminense, ele entra ali meio que numa função, assim, muito diferente da dele, e se eu não me engano é nesse jogo, né, que tem uma bola ali para ele, que ele fica meio na dúvida, ele vai, depois ele para e por fim, se ele talvez continuasse, ele chegaria melhor nessa bola. Mas são coisas da idade também, né? O Kenji já frequentou o profissional em outros momentos, mas o Kaique também em outra época tinha frequentado até quando ele teve sequência e aí ele acabou ali entregando mesmo o que a gente esperava dele. Então acho que é dar tempo e, de novo, não é a melhor forma possível dessa oportunidade aparecer para o Kenji, mas ela apareceu e agora cabe a ele aproveitar, cabe a ele entender que é a chance da vida dele e fazer de tudo para poder desempenhar da melhor forma. E convenhamos que o Kenji fez mais jogos bons do que ruins nesse ano, né? Claro que é um recorte bem curtinho no geral, mas eu me lembro só de um jogo ruim de fato do Kenji, que foi contra o Fluminense. Não gostei da atuação dele por ali, mas nas outras partidas em que ele foi utilizado não comprometeu e até foi além disso em algumas partidas, né? Ajudando. Claro que o jogo mais marcante é contra o Bahia, mas contra o Goiás na primeira partida ele tem uma participação interessante, né? Ele consegue agregar o Cruzeiro. No segundo jogo ele até começa como titular, não brilha, mas é um Kenji que faz um jogo correto, né? Então, é um menino que eu acredito sim, é basicamente tão menino quanto o Kenny Arroio, né? A questão que o Arroio já teve passagem por Europa, já tem mais lastro de profissional, então é natural que ele oscile menos.
Agora, teve uma questão importante que você colocou, Emerson, e aí talvez seja um consenso de que o Arroyo é o ponta hoje mais habilidoso que o Cruzeiro tem, né? Então, nesse aspecto de drible, de 1 contra 1, não só de coragem, mas até de eficácia, o Cruzeiro acaba perdendo sem a presença do Arroyo, seja como opção ao decorrer da partida ou até mesmo iniciando os jogos. Até por isso fica a enorme torcida para que ele se recupere o quanto antes. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!